share with us your thoughts on the process, and also you're at the point now of shaping recommendations, how you're thinking about action-oriented recommendations. Okay. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a tríade do Laboratório de Inovação Social Portugal, de Investimento Social Portugal, Inovação Social e a Fundação Carlos Gulbenkian pelo convite e, na verdade, por todo o trabalho que tem feito até agora. E eu estou aqui com um misto de orgulho e inveja, né? Orgulho por estar junto dos meus colegas da Força Tarefa. Para vocês entenderem um pouco a diferença, no Brasil a gente tem os membros da Força Tarefa, que são pessoas importantes, como a Rosemary, Adam, Kieran, e depois você tem a diretoria executiva que faz, digamos, o trabalho do dia a dia. Esse sou eu, né? Então, estar aqui dividindo o painel com eles é muito bom. Também orgulho do resultado do trabalho da Força Tarefa de Portugal, acho que é muito bacana ver isso aqui. Inveja dos 150 milhões de euros que tem aqui. Eu acho que minha primeira recomendação, voltando ao Brasil, vai ser que a gente se junte à comunidade europeia para ter acesso aos fundos. Né? E o que eu queria compartilhar com vocês, um pouco, já que a gente ainda não publicou as nossas recomendações, é falar do processo de tomada de decisão e os desafios que estão envolvidos nisso, caso seja interessante. No mínimo, vai ser divertido. Um dos primeiros desafios que foi mencionado aqui em Portugal, e é um desafio, acho que igualmente, se não maior no Brasil, é a disponibilidade de informação. Né? Durante muito tempo, eu diria até hoje, não tem dados que todo mundo confie, que todo mundo possa colocar seu nome embaixo e possa trabalhar, com certeza. Nem de coisas básicas, como, por exemplo, qual é o montante doado por ano no Brasil. Não estou nem falando de social investment, nada mais complicado do que apenas doações filantrópicas. Esse dado não tem. A gente na Citaú usa 30 bilhões e eu acredito que se a gente ficar repetindo isso várias vezes, vai virar o dado do mercado. Mas é uma colagem de fontes de informação, de estimativas. Agora, é importante que a falta de precisão nos dados não impeça a gente nem de ter recomendações ou de fazer o trabalho que precisa ser feito. Porque, efetivamente, se é 30, se é 20, se é 25, se é 42, não faz tanta diferença, do ponto de vista de recomendação e do ponto de vista do trabalho. Então, às vezes, a gente se perde nessas discussões, ou pessoas que estão do outro lado da mesa ficam falando, dão importância para isso como se fosse uma certa desculpa para não fazer o trabalho árduo que tem que ser feito. Eu diria, sim, os dados são limitados, mas eles não são limitantes. Então, acho que a gente acabou fazendo um esforço grande com um dos nossos parceiros, que é a Deloitte, e chegou em 13 bilhões de reais investidos atualmente em mecanismos, ou através de mecanismos de finanças sociais no Brasil. A grande maioria disso é microcrédito, né? Então, dentro do guarda-chuva de finanças sociais, a gente coloca microcrédito. E definimos uma meta para até 2020 multiplicar esse número para 50 bilhões de reais. Microcrédito ainda vai ser uma parte relevante disso, mas agora o mix deve ser, ou gostaríamos que fosse, muito mais balanceado, né? Agora, de novo, se hoje não é 13, se é 12, se é 15, são 50, 60 ou 40, de fato é menos relevante. O importante é que isso é uma meta, uma ambição, para que a gente mova o país nessa direção. O segundo ponto que eu anotei aqui é a questão de trabalhar com o governo, né? Certamente vocês estão acompanhando, o Brasil não está num bom momento para o governo, seja do ponto de vista político, seja econômico, seja legal. E tem, no Brasil, um grande preconceito de se trabalhar com o governo, né? Ele é um preconceito baseado em fatos, mas ele não deixa de ser um preconceito. É difícil. Agora, se a gente, de fato, quiser ter mudanças do nível que a gente precisa ter no Brasil, o Brasil é o 7º, dependendo da cotação do dia, 8ª economia do mundo, a gente está, acho que, 85 no Human Development Index. Coisas pouco coerentes do ponto de vista de construção de país. Você não pode se dar o luxo de não trabalhar com o governo, né? A gente, de fato, tem uma complicação aí. Cada vez que eu me encontro com um public officer, né, com um funcionário público
como Kieran, minha vontade é sequestrar ele, colocar ele no avião e mandar de volta para o Brasil. Ok, pronto. Porque faz muita diferença e ter contrapartes com quem conversar no governo. A gente está tendo dificuldade com isso, acho que a gente está pouco a pouco vencendo essas barreiras. E uma coisa interessante que aconteceu foi quando a gente falou com o BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento, a gente falou com o presidente do BNDES, ok, eles nos recebeu, muito gentil, muito educado, a conversa foi bem, mas realmente só virou quando a gente conseguiu transmitir que a gente não estava lá procurando dinheiro. A gente estava lá oferecendo solução. Então, peraí, então deixa eu ouvir, né? E eu acho que isso é uma coisa que é o meu próximo ponto, assim, é a dificuldade de comunicar o que a gente está fazendo. Então, o tema de finanças sociais ele é bastante árido, ele é complexo, o conhecimento que tem é muito heterogêneo, e eu diria que fora dos convertidos ele é muito baixo, né? Então, tem que... Até na nossa geração de recomendações, a gente está tentando descobrir qual é o melhor mix entre o quanto que a gente vai colocar de visão, o quanto que a gente vai colocar de ambição, o quanto que a gente vai colocar de recomendações concretas, o quanto a gente vai colocar de metas, o quanto a gente se permite provocar outros atores com quem a gente não combinou antes qual era o jogo, e falar, por exemplo, as empresas devem comprar 5% das suas compras não estratégicas de negócios de impacto, né? Então, no mundo ideal, você teria combinado com eles isso antes de colocar no relatório, mas eu acho que a gente está se dando um pouco de liberdade de, efetivamente, algumas coisas mais combinadas, mas outras, de fato, mais provocativas. E isso varia muito por audiência. Como você comunica o nível, se vai ser super resumido, temos 5 recomendações, cada uma tem uma linha, como é a primeira página do relatório. É fantástico para o público geral, mas depois você vai falar com o governo, a leitura vai ser uma, portanto a comunicação vai ser outra, você vai falar com o empresário, você vai falar com o setor social e assim por diante. E eu acho que parte da forma que a gente vai acabar resolvendo isso, porque não está totalmente resolvido, ela vem da forma como a própria força-tarefa e as recomendações estão sendo... a própria força-tarefa nasceu e as recomendações estão sendo construídas. Na verdade, a minha conspiradora no crime, que é a Célia Cruz, a diretora do ICE, que é a co-diretora executiva da força-tarefa comigo, ela é uma pessoa super inclusiva, né, diferente de mim. Meu treinamento, eu trabalhava numa empresa de consultoria antes, então a minha visão é sempre muito mais top-down e ela é uma pessoa mais de bottom-up, então é um bom casamento. E isso fez com que a gente construísse o processo todo da própria geração das ideias que foram, digamos, passadas à força-tarefa, a escolha dos nomes da força-tarefa, o desenho das recomendações está sendo feito com um conjunto de organizações do ecossistema. Isso inclui intermediários como a Cital, inclui advogados, inclui fundos de Impact Investing for Profit, isso inclui alguns representantes do BNDES, do governo, quando a gente conseguia que eles viessem para as reuniões. Isso inclui todo mundo que a gente, organizações sociais e todo mundo que a gente acha que a gente acreditou que pode ter algo a dizer e algo a contribuir. Então, eu diria, talvez a forma com que a gente chegou, ou está chegando nas recomendações, me parece que é um pouco diferente dos outros países, mas, mais do que nada, ela é muito colaborativa e acredito eu que isso vai fazer com que elas sejam não totalmente aceitas, mas pelo menos mais aceitas e mais conversadas e tenham uma facilidade um pouco maior de disseminação. Thank you, Leonardo. I think when the Brazilian report comes out later in the year, it's going to be itself another real pathfinder, because it'll be the first example of a task force in a BRIC country and the unique challenges in that environment. So that'll be really interesting. I did just have a note from Kieran's office to say they want him back. So sorry about that.